a diferença de ídolo e imagem. Quando você pega o texto que eles citam muito, Êxodo, o Deuteronômio, não fará para ti imagem de nada, escultura de nada. É preciso entender o contexto do texto. Isso aqui, Vilela, é uma chave maravilhosa para a Bíblia, viu? Conhecer o contexto do texto para ele não virar pretexto. Então existe uma maneira, o contexto do texto para ele não virar pretexto. Muito bom isso. Muito bom. Esse livro aqui, ó, ele é usado por Deus, mas ele é usado por quem? Pelo demônio. Quando o diabo tenta Jesus, ele cita o quê? Bíblia. Então não adianta você ficar usando Bíblia diabolicamente. O que é a palavra diabolicamente? Vem do grego diabalém. Dia é dividir, balém é lançar. Então aquele que lança para dividir. Há muitas pessoas que citam a Bíblia, tem muita gente boa intencionada, mas tem gente que cita a Bíblia para dividir. Ela não está interessada em aprender, ela quer agredir. Então qual é o contexto deste texto que não pode fazer imagem? É o povo escravo no Egito, e o Egito ele era politeísta, tinha Deus para tudo. Por isso que o povo ficou andando 40 anos no deserto, sendo que aquele caminho podia ter durado um ano e meio. Por que eles ficaram 40 anos ali? Se você ler Bíblia, você vai saber. Deus estava gerando um novo povo, porque em 40 anos muita gente morreu e muita gente nasceu, e essa geração nova entraria na terra prometida que Deus tinha prometido. Por isso, Deus dá promessa, terra prometida. E qual era o ídolo que a Bíblia proíbe fazer? Os ídolos do Egito, porque as pessoas cresceram ali. Então tirar o povo do Egito foi fácil, mas tirar o Egito do povo demorou 40 anos. E por que quando Moisés ele sobe para pegar as tábuas da lei, as pessoas fizeram um bezerro de ouro? Porque as pessoas elas querem tocar. O ser humano é assim. A gente não é uma coisa negativa, mas o ser humano ele é muito da materialidade, não é? Igual você ama alguém, o que você dá? Uma rosa. A rosa não é amor, mas a pessoa ela quer a rosa. É um símbolo, né? Você dá um chocolate em forma de coração. O ser humano gosta de materialidade. Então eles fizeram o bezerro de ouro. Moisés quebra as tábuas, quebra o bezerro e fala com Deus. Olha, eles quebraram a sua aliança, mas tem paciência, o povo é de dura cerviz, etc. Então aí é um ídolo. O ídolo ele deve ser destruído. Mas a minha pergunta é, Vilela, você acha que Deus pode ter duas palavras? Como assim? Sim e não ao mesmo tempo? Não. Não. Deus, ele é verdade. Se é proibido fazer imagem, por que Deus mandou fazer imagem? Então. Mas quando que Deus mandou fazer imagem, padre? Eu vou citar 2 textos apenas. No deserto, né? Os querubins no templo de Salomão e antes disso, a serpente do deserto, com uma imagem de bronze. Falou, faça uma imagem de bronze. Quem for picado, olhe para a imagem, será curado. Quando vai fazer a arca da aliança de Josué, Deus vai dizer, faça 2 querubins com as asas para o meio, eu vou aparecer no meio deles. Coloca até essa imagem da arca que tem esses anjos, uma representação. Né? Fica bonito, é bonito, né? Então, aqui é a imagem. Então, a minha pergunta é, por que Deus proíbe fazer imagem e por que Deus manda fazer imagem? Então, você está entendendo que a questão não é a imagem em si. A questão é se aquela imagem é um ídolo. O ídolo, ele deve ser destruído. O ídolo é um substituto a alguma coisa? É alguém que se coloca no lugar de Deus. Nós temos aqui, foi até boa pergunta, os pecados contra o primeiro mandamento. Está no Catecismo, no 2087. O primeiro mandamento é amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, todo o entendimento. Aqui nós temos qual é o pecado contra o primeiro mandamento. Nós temos pecado contra a fé, contra a esperança e contra a caridade. Isso aqui é até bom. Daqui a pouco a gente pode conversar por isso, que é muito interessante. As pessoas não sabem. O pior pecado é contra o Espírito Santo, não é? É, que não tem perdão. Que não tem perdão. Se quiser, depois eu explico qual que é o pecado que é esse. Esse é muito bom. Mas um dos pecados contra o primeiro mandamento é a idolatria. O que é idolatria? Você colocar alguma coisa no lugar de Deus. A igreja, ela ensina sempre que esse foi um pecado e não pode ser cometido. Nada pode ser colocado no lugar de Deus, porque se torna um ídolo.
Quando não é um ídolo, Deus mesmo mandou fazer. Agora que vem, Vilela, me entenda bem. Onde que eu pego aí que está a maldade? Porque aí pode ser uma maldade. Quando a pessoa ela pega um texto do Antigo Testamento que fala sobre os deuses do Egito ou da Babilônia, daqueles povos pagãos, e eles jogam isso para o cristianismo, para as imagens dos santos. Sendo que uma coisa não está falando o texto não fala de santo. Ele está falando dos ídolos do Egito. Quando você estuda a história da igreja, nós vemos, por exemplo, antes de entrar na história da igreja, que no cântico de Jesus de Efésios vai dizer que Jesus é a imagem do Deus invisível. Cuidado com isso, porque você não pode ter imagem. Como que Jesus se tornou a face de Deus? Ele é a imagem de Deus. Quando eles perguntam, Jesus, mostra-nos o Pai. Ele vai dizer, ó, quem me vê, vê o Pai. O que Jesus é? A Bíblia diz, ele é a imagem do Pai. O que a igreja é? A imagem de Cristo, um sacramento, um sinal sensível, né? Os 7 sacramentos da igreja, né? A Eucaristia, tirando a Eucaristia, que é presença real, os outros são imagens daquilo que a gente faz. Exemplo, a gente batiza a criança na água. A criança se torna filha de Deus. A água é um símbolo do Espírito Santo, mas a água não é o Espírito Santo. Você passa o óleo imprime caráter. Espírito Santo, catecúmeno, crisma, unção, mas eu não posso falar que aquele óleo é o Espírito Santo. Ele é um símbolo do Espírito Santo. A aliança conjugal que o marido e a mulher usam no dedo é uma imagem. Imagem de quê? Do amor conjugal. A aliança não é amor nenhum, mas é uma imagem.